Ok, então a palestra agora será Aprendizado de Máquina e Ciências de Materiais, que vai ser ministrado pelo Dr. Marcos Quiles. Ele é bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, em 2003, possui mestrado e doutorado nos anos de 2004 e 2009 em Ciências da Computação pela Universidade de São Paulo e é professor associado do Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo. Seus interesses de pesquisa incluem computação inspirada na natureza, aprendizado de máquina, redes complexas e aplicações em problemas interdisciplinares. Então, professor, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Beleza. Agora Pessoal, sim. primeiro agradeço o convite da organização do CAP para fazer essa palestra. Tópicos que a gente está trabalhando num projeto maior em ciência de materiais. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, depois eu vou citar algumas das linhas de aplicações que a gente consegue enxergar, aplicações diretas, e que a literatura tem mostrado para a gente bons resultados da área de aprendizado de máquina e ciência de materiais, tá bom? Não vou entrar em nenhuma tecnicalidade dos modelos, é basicamente um sumário de algumas aplicações importantes aí que a gente tem de aplicação de aprendizado de máquina para a área aplicada de materiais e de química. Bom, vou falar um pouquinho sobre o CINE, então, que é o centro que a gente está participando, fazer uma sentença sobre o que é aprendizado de máquina, sem entrar em detalhes, como eu falei, falar de algumas aplicações, depois falar de algumas oportunidades de pesquisa. Se tiver qualquer problema de interrupção de tela, por favor, me avisa que minha internet está bem estável aqui hoje. Tá? Bom, o CINE é o Centro de Inovação para Novas Energias. Ele é Aqui tem um videozinho, não vou passar ele agora, porque vai consumir muito tempo. Ele é um centro sediado na Unicamp e em outras instituições. Tem 4 divisões principais, sendo uma delas uma divisão computacional. Essas divisões têm diversos projetos, total de 20 projetos, sendo que um desses projetos que está dentro da área computacional é o projeto de aprendizado de máquina, que é o que eu vou comentar com vocês aqui. Os principais financiadores nossos são a Shell e a FAPESP. Ele é financiado pelas duas instituições, pela FAPESP como agência de fomento e a Shell pela lei de... esqueci o nome agora. Dinheiro do petróleo. E são partes iguais. São 3 instituições líderes, que é a Unicamp, o IPEM e a USP, e diversas instituições parceiras, dos quais o INPE e a Unifesp fazem parte. Tá bom? Bom, nosso objetivo no CINE, então, é basicamente aplicar modelos de aprendizado de máquina em problemas de ciência de materiais. Especificamente, fazer análise de dados. A gente tem um volume de dados muito grande sendo gerado, tanto da área experimental, gerado principalmente pelo setor 4, que é de áreas computacionais, e pelas áreas experimentais também. Então, nosso objetivo é o quê? Fazer uma análise desses dados, que são gerados de maneira teórica e experimental, reduzir o custo computacional de simulações para fazer predição de propriedades sem precisar fazer simulação custosa de materiais, e, num próximo momento, ir além de modelos teóricos e também partir para a parte de predição e design de materiais. Bom, o que é aprendizado de máquina? Tem uma pancada de definições na literatura. Eu não vou, como eu falei, não vou entrar em detalhes disso, assumo que você já tem uma certa base do que vem a ser aprendizado de máquina, mas basicamente uma ciência baseada em dados, tá bom? Se a gente pensar numa definição um pouco mais voltada ao aprendizado supervisionado, seria um modelo gerado pela interpretação dos dados, interação com os dados, e não explicitamente definido por programador. Por exemplo, um detector de spam. Ou seja, a gente sempre definir as regras de maneira explícita, a gente pode, a partir da interação com os dados rotulados, ou seja, a gente sabe a priori quais são os e-mails que são spam e e-mails que não são spam, a gente pode criar um conjunto de regras de maneira automática, utilizando o aprendizado de máquina. A gente tem diversos paradigmas envolvidos dentro dessa área. Aqui só uma ilustração, no caso também no contexto supervisionado. Na computação tradicional, vamos chamar assim, nós teremos um especialista definindo regras e nós teremos um programa que recebe essas regras e os dados, por exemplo, e-mails. Então, se a gente sabe exatamente quais são as regras que levam o e-mail a ser um spam ou não spam, a gente poderia alimentar esse programa com essas regras fornecidas pelo especialista e com os dados, e o programa forneceria para a gente uma resposta, se aquilo é spam ou não. Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente não vai ter um especialista definindo essas regras de maneira explícita. A gente vai ter um outro programa, um programa de aprendizado de máquina, que recebe os dados e as respostas, por exemplo, e com base nessa análise dos dados, ele tenta gerar essas regras que depois vão alimentar um programa que vai fazer essa classificação, no nosso caso de e-mails, como sendo spam ou não spam. Bom, aplicações de aprendizado de máquina em ciência de materiais. A gente tem diversas linhas de aplicações, desde representação, design de materiais, como eu comentei. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, só de maneira
mais ilustrativa, tá bom? Bom, o primeiro passo, então, quando a gente fala em aplicar aprendizado de máquina em ciência de materiais, seria como representar os materiais. Se a gente pensar numa molécula qualquer ou num composto químico, a gente vai ter um conjunto de átomos, suas respectivas ligações. Isso aqui não é tão trivial para a gente alimentar um modelo de aprendizado de máquina. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, de alguma forma, extrair medidas desse composto, que podem ser medidas extraídas, por exemplo, a representação XY de cada átomo, características extraídas do SMILES, que é essa configuração que representa para a gente a molécula, um oxigênio, uma ligação dupla, carbono e assim por diante. E a gente pode extrair medidas então, da parte geométrica da molécula, da representação textual, ou mesmo gerar novas medidas a partir de uma interação, a partir de um modelo de aprendizado de máquina, que eu vou falar para vocês. Então, a partir do momento que a gente tem essa representação, a gente pode utilizar modelos de aprendizado de máquina para fazer outras tarefas. Por exemplo, a gente pode fazer estudos simples de correlação. Então, a gente tem um conjunto de dados gigantescos extraídos de uma análise experimental ou de uma análise teórica de materiais. A gente quer saber, por exemplo, quais são propriedades que estão correlacionadas com certas características daqueles compostos, ou se existem correlações entre um subconjunto de propriedades, e tentar avaliar essas propriedades. Seria uma análise bem simples, que é mais estatística do que aprendizado de máquina, vamos dizer assim, uma análise de correlação linear. Tá bom? Visualização é uma outra área bastante importante também. A gente tem um espaço de busca às vezes gigantesco, se a gente pensar em moléculas com um número muito grande de átomos, e às vezes a gente precisa mapear isso num espaço bidimensional para fazer análises, ou bidimensional, ou tridimensional. Então, nesse escopo, a gente pode utilizar diversas técnicas de aprendizado de máquina. Por exemplo, aqui a gente tem uma representação de diversos compostos químicos, diversos clusters químicos, num espaço de energia. Então, a gente tem cada pontinho desse espaço bidimensional, a gente pode representar um dado composto com base na sua energia. Tem diversas formas de fazer isso, utilizando técnicas como análise de componentes principais, Redson, Multidimensional Scaling, que é uma técnica de projeção também de modelos relacionais no espaço métrico, então a gente pode projetar no espaço bidimensional. A t-SNE, que é uma técnica considerada hoje estado da arte de redução de dimensionalidade. Redes neurais a gente pode utilizar para fazer isso também, ou seja, alimentar a rede com um conjunto de características que a gente extraiu lá atrás, esse conjunto de medidas, e tentar mapear essas medidas numa camada intermediária, com apenas 2 neurônios, a gente poderia utilizar a saída desses neurônios para fazer um mapeamento bidimensional desses dados. Então aqui a gente pode aplicar bastante aprendizado de máquina também. Seleção de atributos. Novamente, a gente tem diversas técnicas de aprendizado de máquina que podem ser utilizadas para fazer isso. Se a gente pensar nessa figura aqui do lado, por exemplo. Aqui eu tenho a projeção em duas componentes principais, de um conjunto de dados, que não é o caso aqui. Se a gente observar, se eu quiser criar um preditor, por exemplo, para pegar uma esses dois atributos, a PCA1 e a componente 1 e a componente 2, e mapear na energia, que está representada aqui pela cor, a gente pode observar claramente que só o eixo X seria suficiente para a gente representar basicamente 100% da variância desses dados. Então, se eu tiver uma linha aqui, ou seja, só o eixo X, já seria suficiente para representar essa propriedade. Eu não precisaria do eixo Y. É claro que nem sempre é tão simples assim, então a gente pode utilizar diversas técnicas para tentar sair de um conjunto, de um espaço de multidimensões, um RN, e projetar isso num espaço menor, num R3, R2, ou mesmo R1, que poderia ser esse caso aqui. Para isso a gente pode utilizar árvore de decisão, a PCA, ECA, autoencoders, ou modelos implícitos, como uma rede neural, que a própria análise de peso da primeira camada da rede neural pode indicar para a gente quais são os atributos que são interessantes para aquela propriedade específica e quais atributos, aqueles associados a pesos em módulo próximo de zero, que não são tão relevantes para a predição daquela propriedade. Essa aqui é uma das áreas mais quentes em aprendizado de máquina em ciência de materiais, que é a predição de propriedades. Como que é feito hoje? Então, se a gente quiser saber uma dada propriedade, por exemplo, energia livre de um dado composto químico, a gente precisa fazer uma simulação bastante complexa, ou via dinâmica molecular, ou via DFT, que é dinâmica quântica. Isso tem um custo bastante elevado. Para simular um dado composto, a gente pode ter que simular ele durante horas, dias ou mesmo semanas para ter esse resultado. Então, por que não utilizar essa nuvem de simulações que a gente já tem, essa nuvem de dados que a gente tem, simulações realizadas ao longo dos anos por diversos grupos de pesquisa, e tentar utilizar um modelo, por exemplo, uma rede neural, para tentar fazer a predição dessa propriedade. Então, a gente alimentaria essa rede com características extraídas dos compostos, que pode ser desde aquela representação XYZ que eu comentei lá atrás, ou outras formas, outros atributos que a gente pode gerar, até mesmo via aprendizado de máquina, e utilizar um modelo aqui, como eu falei, nesse caso uma rede neural, para tentar fazer a predição dessa propriedade.
embora o treinamento dessa rede, se a gente tiver uma rede com várias camadas, uma rede mais densa, pode ser relativamente elevado, a predição, uma vez que o modelo está treinado, é bastante rápida. Ou seja, eu vou alimentar os atributos extraídos daquele composto e vou ter aqui no final uma propriedade calculada sem precisar fazer a simulação computacional. A gente tem modelos aí na literatura que estão basicamente retornam para a gente acurácia similar às obtidas via DFT, são análise de dinâmica quântica. Aprendizado de representações, como eu falei, a gente tem que representar via aprendizado de máquina os compostos que a gente quer utilizar, ou seja, eu preciso vetorizar esse composto num vetor de características. Só que às vezes o vetor de características gerado pode ser algo muito grande, ou mesmo se eu tiver o grafo da molécula, eu quiser extrair novas informações desses compostos, a gente pode utilizar também modelos de aprendizado de máquina. Nesse caso, aqui tem uma estrutura de autoencoder, um variation autoencoder, onde eu alimento ele com dados extraídos do composto e alimento a saída com os mesmos dados. Então, esse modelo aqui ele vai tentar gerar para mim uma representação intermediária plausível para representar esse composto num novo espaço de atributos. E o que é interessante, às vezes, a partir dessa representação, se a gente pensar numa representação bidimensional aqui, eu posso utilizar essa representação para fazer o design de materiais. Ou seja, pensar que minha nuvem de pontos utilizada são todos os pontos apresentados aqui. O que acontece se eu pegar uma outra molécula, um outro ponto nesse espaço bidimensional, que não existe no meu espaço de moléculas? Eu poderia, então, a partir dessa representação, utilizando o meu decoder, gerar essa molécula, sintetizar ela, e verificar se ela está coerente ou não com aqueles dados que o modelo aprendeu. Então, com base nisso, a gente poderia, se eu quiser, por exemplo, moléculas que estão nessa região, mas com custo menor, então quais são as moléculas nessa região aqui que apresentam um custo baixo de síntese e apresentam as mesmas propriedades das outras moléculas que compartilham essa mesma região? Então, a gente poderia utilizar esse espaço para fazer busca e sucessivas, na sequência, síntese desses materiais. O problema disso daqui seria a interpretabilidade dessa representação. Aqui eu tenho eu sei que cada atributo desse representa algo que tem uma interpretação física, interpretação química. Os dados gerados pelo processo do encoder, dentro da minha região oral, não necessariamente eu consigo interpretar, às vezes não vou ter um significado físico para ele. Então depende muito do que a gente quer. Se eu quiser uma interpretação física, pode ser que esse tipo de abordagem para geração de atributos não seja o mais adequado. Mas ele é bastante utilizado na literatura e nós temos diversos casos de sucesso aí em design de materiais, design de fármacos e assim por diante. Seleção de exemplos representativos. Por exemplo, eu posso ter um monte de moléculas, um monte de átomos, e eu não quero simular todos eles via dinâmica quântica, dinâmica molecular. Quais seriam os exemplos representativos que eu posso extrair desse conjunto, de tal forma que a simulação de apenas alguns deles me forneça características gerais de todo o meu espaço de busca, que é o que a gente utiliza em screening de materiais. Então, quero investigar um grande volume de materiais sem precisar simular todos. A gente pode utilizar aprendizado de máquina, por exemplo, análise de clustering, active learning, para fazer esse tipo de estudo. Design de materiais, já falei bastante também, que seria, então, eu vou sair de uma molécula, eu vou gerar um espaço de busca, e a partir do sampling desse espaço de busca, criar novos compostos químicos. A gente tem utilizado aprendizado de máquina para fazer, que eu digo a literatura, tem utilizado aprendizado de máquina para fazer esse tipo de busca, utilizando o que eu já comentei, variation autoencoders, as GANs, as redes generativas e assim por diante. Modelos alternativos, né? Às vezes para simular via dinâmica molecular, por exemplo, eu preciso conhecer a interação entre duas moléculas, entre dois átomos que compõem uma respectiva ligação na molécula. Então, por exemplo, eu quero saber o campo de força entre esses dois átomos. Para calcular esse campo de força, a gente precisa geralmente de realizar uma dinâmica quântica para estimar esse campo de força. Só com os dados que a gente tem de outros compostos, a gente pode, via aprendizado de máquina, tentar aprender esse campo de força sem precisar fazer essa simulação. Então, a gente poderia intercalar simulações mais precisas, utilizando aparatos fornecidos para o modelo de aprendizado de máquina. Bom, um resumo aqui que a gente tem da área, então. A gente pode sair da área de representação molecular e calcular até propriedades, utilizando diversos passos aqui onde a gente pode aplicar a aprendizado de máquina, desde a seleção de atributos, aprendizado de representação, feature selection e o próprio modelo de predição. E o lado inverso, o sinal inverso seria o quê? Eu quero compostos que apresentam tais propriedades. Então, eu vou fornecer a propriedade para o modelo de aprendizado de máquina até a parte de síntese do composto. Então, a gente teria a parte de predição de propriedades e a volta, o design de materiais. Sendo que todas essas etapas aqui a gente pode aplicar diversos modelos de aprendizado de máquina, que vão do contexto não supervisionado, supervisionado, semi-supervisionado e assim por diante.
Bom, é uma área bastante aquecida na literatura, que eu só mostro alguns artigos publicados aí em periódicos de altíssimo impacto, Nature, Science, que mostram aplicações de aprendizado de máquina nessa grande área de ciências de materiais de química. Bom, é uma área bastante aquecida, nós temos diversas pessoas trabalhando, especificamente aqui no INPE, eu trabalho na computação aplicada e tenho dedicado boa parte dos meus esforços nesse tema. O pessoal de materiais também, eu não sei se o pessoal do INPE já tem utilizado o modelo de aprendizado de máquina para fazer algum tipo de predição, algum tipo de análise de materiais, ou de materiais de estrutura, ou materiais para geração de baterias, e assim por diante, mas acredito que o setor de engenharia tenha bastante dados aí que possam ser explorados via aprendizado de máquinas. Então, a gente tem trabalhos que podem ser realizados nos mais diversos níveis, e é basicamente isso. Como eu disse, não foi uma apresentação técnica, foi uma apresentação mais de propaganda. Eu fico aberto aí para questões e, novamente, agradeço a organização do evento. Ok, professor, muito obrigado. Então, temos mais algum tempinho aqui para algumas perguntas. Então, temos aqui a da Fernanda Ferreira, que faz ciência da computação na UFSCar. Ela pergunta: como vocês lidam com os erros de predição? É possível identificá-los antes de implementar a simulação? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. O erro de predição, vamos lá, eu tenho um conjunto de dados, eu vou pensar no caso de predição de propriedades. Eu vou ter um conjunto de dados, eu vou treinar um modelo, supor uma rede neural, para fazer a predição de compostos que eu não tenho a simulação realizada. Então, a gente faz análise desse erro de predição utilizando o arsenal que a gente tem em aprendizado de máquina. Separa o nosso conjunto em treino, validação e teste, aplica a validação cruzada, então a gente vai ter o erro de predição do modelo treinado. E se a gente espera que se esse erro for baixo, ele vai retornar um erro baixo na predição de moléculas que não foram vistas no conjunto de treinamento. Mas eu não sei se você puder desenvolver um pouco mais o que você fala com relação a esse erro de predição. Adriano, você está mudo. Desculpa. Fernando, se você quiser complementar um pouco mais a sua pergunta, aí nós podemos voltar nela. O que a gente tem, se a gente tiver uma base de dados específica, claro, não vou fazer um preditor que seja capaz de predizer a energia livre de todas as moléculas existentes no universo. Mas num dado cenário, compostos específicos, a gente consegue fazer predição de propriedades que antes demandavam várias horas de simulação DFT, com uma acurácia muito próxima da DFT. Certo. Então, tem a pergunta aqui também da Andresa Serra, que faz computação no IFSU de Minas. Ela pergunta: as redes neurais com aprendizado não supervisionado são viáveis na área de ciências de materiais? Sim, na verdade, se a gente pensar no caso do autoencoder, ele é um aprendizado, a gente chama de autossupervisionado, alguns chamam de não supervisionado. A gente pode utilizar para fazer representação, aprendizado de novos atributos. A rede SOM é um processo, uma rede não supervisionada que a gente utiliza para fazer visualização de dados também. Então, naquele caso que eu falei, onde a gente tem um grande volume de dados, a gente quiser mapear isso num espaço bidimensional para visualizar a distribuição desses dados nesse espaço 2D, a gente pode utilizar aprendizado não supervisionado. A seleção de materiais representativos, análise de cluster, também é aprendizado não supervisionado. Certo. Tem a pergunta aqui do Felipe Carvalho, da CAP, do INPE. Ele pergunta: quais são as técnicas do estado da arte para a seleção de atributos dos dados em ciência de materiais? A seleção de atributos, que o pessoal tem utilizado muito, Random Forest, a própria rede neural como modelo implícito, como eu falei, né, a primeira camada oculta, se ela tiver o peso, o segundo peso de todos os neurônios está com um valor muito baixo, isso me indica que aquele segundo atributo no meu vetor de características tem pouca relevância para aquela propriedade que eu estou predizendo. Então, a gente pode utilizar esse conjunto de pesos para definir quais são os atributos importantes ou não. O que mais? Uma análise baseada em correlação também é bastante utilizada, embora só pegue correlação linear. Eu acho que é isso. Ok. E, por fim, tem aqui a pergunta do Rafael. Existe somente uma representação XYZ ou SMILES por molécula, ou podem existir ambiguidade, interpretações? Pode existir ambiguidade. A gente tem o SMILE canônico, que reduz isso para um SMILE padrão, que ele é gerado a partir do grafo da molécula. Agora, com relação ao XYZ, a gente tem infinitas representações. Né? Se eu pegar uma molécula, rotacionar ali 1 grau, eu vou ter uma nova representação XYZ para ela. O que é preservado?
a distância entre os átomos, por exemplo, nesse espaço tridimensional é preservado, mas a posição específica, x, y, z de cada molécula, não. Então, o que a gente faz? A gente extrai descritores a partir dessa representação x, y, z. Descritores que sejam tolerantes aí a transformações de rotação e assim por diante. Ok, professor. Então, uma pergunta minha agora também, já que se encerrar aqui. Você acha que esses modelos baseados em aprendizado de máquina, eles podem vir futuramente competir ou até mesmo substituir esses modelos baseados em simulações com modelos físicos e tudo mais? Eu penso mais numa simbiose, no mutualismo entre os dois, porque se a gente pensar em substituição, por exemplo, para treinar um modelo com a acurácia da DFT hoje, eu preciso de dados oriundos da DFT. Então, eu sempre vou precisar da DFT gerando dados para mim. O que é interessante? Eu posso utilizar um modelo de aprendizado de máquina, um aprendizado ativo, por exemplo, para selecionar quais são os exemplos que eu vou jogar para a DFT para simular, para alimentar o meu modelo, o treinamento do meu modelo de aprendizado de máquina, que depois vai fazer a predição de novos materiais. Então, acho que eliminar um ou outro, não sei se é viável, mas o que a gente tem é essa simbiose dos dois sendo aplicados de maneira conjunta. Sim. Então, muito obrigado. Eu acho que não tem mais perguntas aqui. Bom, eu que agradeço, gostaria então. de agradecer a sua presença, a sua contribuição. Muito obrigado. Valeu, até mais.